Então vamos fazer o evangelho para a gente começar, tá bom? Vamos lá, serenando. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Senhor, mestre amigo, mestre amoroso, querida equipe de Joana de Ângeles, irmãos franciscanos, aqui presentes que nos intuem, nos direcionam, nos estimulam a manter os pensamentos em Ti, os pensamentos elevados, que nós possamos, Senhor, aproveitar esta tarde para as reflexões, para as abordagens, para que desenvolvamos todos os assuntos, ora pertinentes, sempre com muito amor, com muita compreensão, para que possamos ainda mais ampliar a nossa mente, alcançar os nossos objetivos e caminhar juntos na perfeição maior, que é a Tua paz. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje a gente vai falar da justiça da reencarnação, não é isso? Vocês leram em casa ou ainda estão assim na ressaca do congresso? Ninguém já aproveitou para dar uma emendada? Eu acho que o assunto reencarnação é um assunto muito badalado aqui, né? Afinal, a gente defende com unhas e dentes esse projeto reencarnacionista, essa verdade, né, que o Espiritismo se propõe. Então, vocês têm que estar afiados, porque contra-argumentos é o que a gente mais escuta, né? Pessoas que dizem que, eu acredito até que depois que a gente morra, vá para algum lugar, ou para o céu, ou para o inferno e tal. Mas eu não acredito nessa história de voltar e reencarnar. Você já ouviu isso, Nelson? Sim. Então, é muito comum. Quer dizer, a pessoa tem um entendimento, né, de que existe uma vida espiritual, mas ela não sabe ao certo qual é a utilidade disso, se a gente ficaria lá, então, na eternidade, onde está o aprendizado, os méritos, tudo que a gente caminhou aqui na Terra termina, então, num outro local que não aqui mais e fica por isso, sabe? E a gente fica em uma camada muito rígida, que seria ou um inferno atormentador, ou um céu, um paraíso, que também acaba virando um tédio, né, gente? Ficar lá, tudo perfeito, tudo certinho o tempo todo, em algum momento você fala, olha, eu preciso de outras experiências, eu preciso saber como é que estão as relações que eu deixei lá na Terra, são os pensamentos que surgem. Eu posso continuar evoluindo, sabe? Tem outras coisas para desenvolver. Então, a gente precisa, de alguma forma, compreender que com a reencarnação tudo fica mais esclarecido, ainda mais quando a gente olha para o lado aqui na Terra e vê os nossos irmãos em tantas diferenças sociais, econômicas, étnicas, religiosas e angústias, sofrimentos. E, por outro lado, tem pessoas que estão, né, relativamente estáveis, pacíficos e tal. Quer dizer, se Deus, que é soberanamente bom, justo,
ele permitiria tantas diferenças assim, sem a proposta da reencarnação? Então, você começa a contra-argumentar nesse sentido. Olha, se você acredita em Deus, confessa que há uma vida após a morte, uma vida eterna, um paraíso ou um inferno e tal, e esse Deus é justo e bom, como ele permitiria, então, crianças recém-nascidas com tumores graves, doenças terríveis que se manifestam ao longo de uma existência e outras não? Como ele permitiria mais formações físicas, mais formações mentais e tal? Então, a pessoa tem que raciocinar, não, isso só é explicado, tudo se equilibra, tudo se iguala quando a gente entra com a lei da reencarnação. Essa que é a nossa proposta para hoje, né, Nelson? Isso, falar de reencarnação. Você vê, Nelson? Eu ainda tô fraco, gente. Sério mesmo, tô fraco ainda. Ainda tô devagar, remando. Agora a gente não ia primeiro mostrar um negócio? Como é que foi? Vamos? Então tá. Então agora não, você... então tá, ele combina comigo e depois disso, então tá. É só introduzir um pouquinho a aula, gente. Tá bom. Não, é isso, não, com Já certeza. tá até ali eu falando, olha que vergonha. Não, ele combina comigo, vamos primeiro mostrar, eu falei, vamos, aí depois a gente falou, tá bom. Gente, esse aqui foi o vídeo do dia seguinte do congresso, alguns já assistiram, do Divaldo falando sobre o que ele viu com os olhos físicos e com os olhos espirituais naquele momento final ali em que os trabalhadores se abraçaram e tal. Vamos rodar um pouquinho. Deixa eu só fazer um introito, agora eu que quero introduzir as coisas. Vamos lá. O Divaldo está muito habituado com as visões espirituais especiais por conta da sua mediunidade, que é muito peculiar. Ele está efetivamente habituado a essas questões. Não sei, a gente ainda não conversou com ele particularmente sobre essas questões, mas vamos aventar algumas hipóteses, né? A primeira delas é que, em que pese estar ele absolutamente acostumado com essas questões, foi efetivamente um momento especial, né? Especial no sentido de incomum, invulgar, que extrapolou aquilo que odiernamente se observa e coisa do gênero. Aqueles que acompanham os congressos e têm o retorno da Iraci, ultimamente, aliás, tem uma amiga que não está aí, a gente falou, poxa, ultimamente tem tirado a nossa reunião final, né, que a gente tinha com a Iraci normalmente, que ele se fazia essas coisas, contava o que aconteceu e tal, via as coisas lá espirituais, contava, né? E aí no ano passado, não teve porque ia ter um show, que a gente teve que sair de lá correndo, não sei o quê, né, na casa, então a gente não pôde fazer. Aí esse ano teve o negócio do livro, que ela depois teve que ficar e tal, também não teve. Então a gente está falando, poxa, a gente não teve mais retorno das coisas que acontecem e tal. E aí no dia seguinte, Divaldo nos brinda com a oportunidade de falar as coisas que normalmente a Iraci contava e que não tem podido contar por conta dessas circunstâncias. Então, seja como for, a gente sabe que algum motivo para dizer ele tem. Mas quem está habituado a ouvir o Divaldo por tudo quanto é canto, ele não é de falar. Normalmente ele não tem muito hábito de ficar falando, assim. Ele faz referência a coisas, mas assim, ontem a gente viveu, ele não é muito de fazer isso. E ele o fez. Razão porque a gente ficou muito felizinho. E olha como é que eles trabalham assim, de forma muito organizada. Muito organizada. Quando nós preparamos o roteiro, tinha um fechamento. Aí alguém diz assim, esse fechamento precisa de um negócio diferente, a gente precisa fazer um negócio especial para fechar, para terminar e tal. Tá bom. Aí a gente diz, mas o que era especial, não sei o quê? Aí a Gi deu a ideia do abraço. Vamos fazer um grande abraço, né, permitindo, porque o ideal seria que a gente abraçasse um por um, mas não dá que o povo vai saindo naquela coisa do horário tarde. Então vamos fazer um abraço simbólico. Aí vem a coisa, vai dar, não vai dar, a quantidade de trabalho, a gente não sabe o diâmetro daquele negócio e se a gente tem braço suficiente para isso. Aí arrumaram aquelas fitas, vocês viram que tinha umas fitas? Porque assim com fita vai dar para abraçar, aquela coisa toda. Tá bom, aí alguém levantou assim, mas as pessoas quando terminam não esperam, elas vão embora, então tem que fazer alguma coisa e tal. Aí a gente botou lá, nesse momento, a espiritualidade derrama muitas bênçãos, um negócio assim para dizer, fica que é bom, menino, né?
Quando a Iraci está falando isso, já estava todo mundo... Não vi ninguém levantar, não sei vocês, mas assim, meia dúzia, dois, três... Mas o povo ficou, pela primeira vez o povo ficou. E aí o Divaldo vem contar que naquele momento do abraço foi realmente, né, um momento especial do ponto de vista espiritual. Então, assim, eles fazem tudo muito organizadinho, eles não improvisam, né? E a oportunidade das bênçãos recebidas num evento como esse é indizível. Então, a gente se sente muito feliz por essa oportunidade. Isso, porque a ideia era essa, a nossa fala foi, vamos fazer um abraço a todo mundo que está ali. E ele faz referência ao abraço, exatamente. Então, o que ele vai narrar é nesse momento final da prece que o rapaz cantou a música, não me lembro a música. É preciso saber viver. É preciso saber viver, é isso. Vamos então ver, agora dá para ver, né? Pode colocar, Carol, por favor? Deixa eu sentar, que eu vou fazer sentar. Olhava ontem em nosso encontro lá no Rio Centro, 3.000 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, aqueles corações ansiosos, o momento terminal, quando a diretora dos trabalhos falou que naquela hora o alto derramava bênçãos. É como se ela estivesse vendo, porque aquele auditório imenso, desnudo, repentinamente modificou-se. E me foi possível penetrar na visão espiritual, além das dimensões físicas. Eu tinha a impressão que haviam descido uns 10 imensos lustres de cristal da Boêmia, cada qual com 5 braços imensos e de forma fascinante, alguns vasilhames de boca voltada para cima. No momento do canto final, no momento do abraço da fraternidade, uma luz peregrina penetrava o ambiente, vozes siderais cantavam, espíritos nobres, acompanhando os trabalhadores que fizeram um círculo protetor, como se estivessem defendendo a massa, postaram-se ao lado deles. E equipes adrede preparadas avançaram para aplicar bioenergia nas pessoas. E essa voz que cantava, rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, porque a morte descortina dia novo com Jesus. É isso. E aí, Ricardo? Oi, gente. Emocionante, né? Eu fico todo arrepiado aqui só de ouvir. Já é a terceira vez que eu ouço e ainda continuo arrepiado. Mas foi fantástico. E lembra que a gente comentou no início da aula passada a importância que era o congresso, não só de estarmos ali fisicamente, mas de nós nos prepararmos para tudo que seria levado até nós nesse momento. E é exatamente isso que o Divaldo descreve para a gente. As bênçãos, o trabalho acontecendo no plano espiritual, os resgates, as limpezas, o desatar de laços obsessivos, de diversas grandezas. Então, cada um que estava lá presente levou para casa, com certeza, uma quantidade enorme de fluidos, de amor, e com certeza compartilhou isso com todos os que não puderam ali estar. E em desdobramento, com certeza, o trabalho se estende, né? Você ainda continua embebecido daquilo ali, né? Eu, por exemplo, dormi muito bem, foi uma noite maravilhosa para mim. Acordei segunda-feira cedo, é verdade, mas assim, rejubilado, agradecido por tudo que foi feito no dia anterior. Eu estava lá trabalhando... Oi? Esse vídeo? Tá no Facebook do Seja, no Instagram, eles postaram. Tá. Hoje ou ontem? Foi hoje ou ontem que puseram? Foi ontem?
Então, foi um momento incrível, né? Eu espero que vocês tenham sentido esse gostinho também. E valeu a pena. Para quem esteve lá, foi ótimo. Para quem não esteve, em breve deverá sair um DVD, alguma coisa assim. Normalmente eles lançam. E comprem o DVD, assistam, compartilhem com seus amigos, que vale a pena, gente. Foi muito bom. A nossa amiga quer fazer uma pergunta, é isso? Não pôde ir ao evento. Por que tem dificuldade de descrever as coisas que estão vendo? Nós tratamos, por conta da dificuldade, a pergunta é por que há essa dificuldade médica de descrever a visão espiritual. Você vai lembrar que lá no início desse curso, quando a gente tratava da palavra alma e a dificuldade de linguagem que a gente tem para descrever com precisão aquilo que não é rotineiro do ponto de vista da vida material. E os espíritos falavam que a pobreza de linguagem que a gente tem nos dificulta realizar determinadas tarefas e explicar determinadas coisas. No Livro dos Espíritos, eles falam isso para exatamente dizer que serão perguntadas coisas complexas e que explicar essas coisas é difícil por conta de a gente não vislumbrar essas questões espirituais. Então, é uma questão de pobreza de linguagem. Eu, em primeiro lugar, passo por isso. A dificuldade de certos médiuns dizerem é porque realmente aquilo que se vê, imagine a oportunidade de visualizar luzes resplandecentes que não são críveis ou que não têm parâmetros pelo que a gente tem de tecnologia e coisa do gênero. Exatamente, a gente não tem elemento para comparar na matéria, no mundo material, o que é visto numa cena espiritual. Tanto que a primeira coisa que o Divaldo tenta fazer é justamente uma comparação de que lustres enormes desceram dos céus e tal, porque ele não tem, ele está falando, é como se fossem lustres, mas não é que ele viu um lustre descendo do céu, mas é a maneira que ele consegue de tentar se expressar sobre o que ele está sentindo e vendo. É muito difícil. Na própria obra de André Luiz, quando você lê, eles fazem essas comparações assim, o reino dos céus é como se fosse isso, isso e isso. Jesus mesmo, nas suas passagens, fala em termos comparativos e tal, porque, em verdade, é indescritível a cena. Só você vivenciando isso em algum momento seu da vida, em algum estágio, que você vai conseguir saber exatamente como é que é a beleza, que não é explicada pela matéria, é uma beleza espiritual, né? É complexo o negócio. E eu apontaria uma segunda questão, que é a visão espiritual, ela não é apurada, ela não é identificada a partir dos sentidos, né, do corpo. Essa visão é uma percepção do espírito. E como percepção do espírito, ela é muito mais sentida do que vista, ouvida, né? Ela é muito menos sensorial e muito mais mediúnica. Então, a dificuldade de descrever tem a ver com alguma coisa que só a emoção de quem captou o fenômeno, qualquer que seja ele, consegue em profundidade dizer. E há uma certa frustração em não conseguir, pela palavra, descrever com profundidade, a fim de traduzir com exatidão o sentimento, a sensação e o bem-estar que essas oportunidades de fenômeno mediúnico proporcionam. É curioso, é como se fosse... Sabe aquele dia que às vezes você sonha, tem um sonho espetacular, mas à medida que você vai acordando e tal, você vai esquecendo, e quando vê, passou. É a mesma coisa, porque quando você está mais desprendido da matéria, no caso em sonho, você está ali com os seus laços mais frouxos, você tem uma percepção do espírito maior do que de nós agora nesse momento de vigília. Então, Divaldo ali, ele teve uma epifania, tá? Um momento de mediunidade aflorou, ou seja, o espírito dele conseguiu captar mais o ambiente e tal, mas
o que frustra, a palavra frustração que o Nelson colocou, é porque quando você vai voltando para o seu estado de vigília natural, a tendência é que você não tenha total clareza exata do que foi efetivamente. Você vai perdendo um pouco. É como você voltar de um sonho. É óbvio que o Divaldo tem uma experiência farta nisso, ele tem um domínio sobre isso muito grande. Então, ele consegue trazer para a gente as riquezas dos detalhes. Mas não é fácil isso, porque tem médiuns e médiuns, né? Médiuns que ainda estão iniciando, né, nessas características de evidência e tal. Você vê, caramba, eu vi e tal, não sei o quê, mas depois você vai conversar com ele já não lembra mais daquilo exatamente, porque a matéria densa vai meio que filtrando e colocando o véu novamente, ele não tem a recordação exata do que foi visto, né, com tantos detalhes. Joana de Ângeles mostra que a melhoria mais, digamos, aquele alavancar mais vigoroso da humanidade se daria pelo amor presente, recorrente na narrativa do Evangelho, mas que a gente precisaria passar pelo viés da psicologia espiritual como um conhecimento indispensável para que as palavras do Evangelho ecoassem em profundidade nas almas dos encarnados. Joana de Ângeles vem desenvolvendo esse trabalho, a série psicológica fechou o seu ciclo, na medida em que o último livro da série psicológica está para sair, ao que tudo indica já está pronto, não conheço a razão porque ainda não foi lançado, né, mas já está pronto o último livro da série psicológica, e ao mesmo tempo Joana de Ângeles sinalizou há algum tempo, e isso já foi mais uma vez dito, inclusive em congressos internacionais, que ela prepara-se para reencarnar. Não apenas elas, mas outros espíritos benfeitores iniciaram o seu complexo planejamento para reencarnar. E vamos observar a generosidade dos amigos espirituais que, em reconhecendo o importante papel da psicologia espiritual e a necessidade dos encarnados de terem assistência nessa seara, se Joana de Ângeles, que é a grande precursora desse trabalho, virá reencarnar, o que é necessário? Como aconteceu com Chico, né? Quando perguntaram, Chico, quando você morreu, o que vai acontecer com o espiritismo? E ele, com a sua simplicidade, diz, meu filho, quando morre um capim, nasce outro. E é isso, outros virão, outros substituirão. E talvez não seja à toa que outros espíritos, benfeitores na mesma seara da psicologia, começam novos trabalhos. Razão porque a psicografia da Nise, por meio da Iraci, constituem, essa e ainda outras, novas parcerias de continuidade do trabalho de assistência que a humanidade tem direito. Na medida em que Joana se prepara de pouco em pouco, em algum momento que a gente ainda não tem com exatidão, o seu projeto de reencarnação, isso tem tudo a ver com o que a gente está tratando no dia de hoje, outros virão para continuar o seu trabalho. Trabalho de assistência, de socorro, de cura e de continuidade do trabalho psicológico, da psicologia espiritual. Nise da Silveira inaugura essa etapa por meio da psicografia de Iraci Campos Noronha. Então a gente tem tudo muito organizado, tudo muito equilibrado para que o trabalho seja feito. E é só isso que é trabalho. É verdade, gente. Agora entrando já no tema da aula, o que seria a reencarnação para vocês? O que vocês sentem como reencarnação, esse assunto? O que é a reencarnação? Vamos estressar um pouquinho. Vamos estressar. Quero ouvir vocês. O que é a reencarnação para vocês? Alguém? Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Uma oportunidade para fazer diferente. Aperfeiçoamento, progresso, fazer diferente. Fazer diferente. Bom, a gente sabe, o nosso amigo fez aqui um bom introito, né, quando o Ricardo falou da questão das questões que a gente não sabe explicar. Né? Quando a gente não sabe explicar alguma coisa, a gente só consegue ver lógica naquilo por meio da reencarnação. Sejam doenças, sejam, o contrário também, benfeitorias. Por que fulano nunca passou por uma dificuldade material, assim, evidente? Gente, porque há tantas diferenças. Essas diferenças encontram razão, sem dúvida, na reencarnação. É lógico, é coerente. Isso faz todo sentido. Porém,
como é que funciona esse negócio dos méritos e dos deméritos? Quer dizer, aquele que veio gozar de uma vida farta, do ponto de vista material confortável, sem doenças graves, sem conflitos familiares muito acentuados, é porque ele só faz coisa boa. Como é que funciona essa equação? Entende a pergunta? Como é que é essa equação do que eu recebo ou do que eu pago? Como é que é isso? Alguém sabe me dizer como é que funciona isso? Isso não angustia vocês? Porque tem uma coisa que me angustia. Eu vejo uma matemática que não é adequada. O fulano sofreu um acidente que passou por tal coisa. Então certamente ele fez X, Y, Z. Não tem mais matemáticas assim? E não é assim, gente. Não é assim. Essa coisa assim, matemática. E amputou as pernas, é porque amputou a perna de alguém, é porque, sabe essas coisas assim, né? Olho por olho, dente por dente? Não é desse jeito. No livro dos Espíritos tem lá um subtítulo que é Justiça da Reencarnação. E é uma questãozinha só, falando que a reencarnação na visão da própria justiça divina, né? Em que se as pessoas que são ligadas à matéria, aos bens materiais, não têm uma compreensão muito clara do que seria Deus ou desprezam a existência dele nessa vida, ou em outras já existências, eles tendem a sofrer muito mais com as suas provas e com as suas expiações do que uma pessoa que tem um entendimento maior sobre Deus e tem uma fé que carrega ao longo da existência. Às vezes a gente percebe sofrimentos enormes em pessoas que, se você olhar bem, não deveriam estar sofrendo desse jeito. Você vê, mas por que a pessoa sofre tanto com isso? Se tem gente que está muito mais, assim, não posso usar os termos, em dificuldade, uma dificuldade mais exacerbada e não apresenta ou não demonstra ser tão sofredor como outras. A reencarnação, antes de ser justiça, para mim, ela é uma misericórdia de Deus, porque ela é uma oportunidade que você tem a chance de fazer tudo de uma maneira diferente, como alguém falou aqui. A gente está lá, às vezes, no plano espiritual, lembrando, relembrando, sentando com os nossos amigos espirituais que nos acompanharam e tal, e você fala, quer saber, Ricardo, a verdade? Você tem uma nova chance. Você vai reencarnar. Isso é uma misericórdia divina. É uma oportunidade para a gente fazer diferente, para a gente seguir uma outra trajetória, para não cairmos mais nas aflições de antigamente, de outros tempos. E, obviamente, que quando a gente está ligado a Deus, essa reencarnação seguinte se torna mais branda. Você, apesar das dores e dos sofrimentos, a gente consegue superar os desafios com mais naturalidade, com menos peso, porque é como se a gente tivesse, eu falei com o Nelson uma vez sobre isso, a gente estava lá no Puxadinho. Às vezes a gente entra num trem e o trem está seguindo, a gente não sabe exatamente para onde, mas é a nossa reencarnação. E a gente está cheio de mala, mas no trem tem um bagageiro para você colocar as malas. Então, vamos tirar as malas do nosso colo, da nossa cabeça, dos nossos ombros, no trem, e colocar no seu devido lugar. Colocar no bagageiro, entendeu? Entrega. Quem é esse trem que nos carrega? É a própria divindade. Vamos colocar as bagagens, os pesos, os fardos, as amarguras, no bagageiro. Entrega, divide com ele, pelo menos, as suas dificuldades. Você vai ter uma reencarnação, uma existência muito mais próspera, muito mais branda, apesar dos problemas, apesar das provas, apesar das expiações. Isso vai acontecer. O expiar, nesse caso, é colocar para fora tudo aquilo que você não tinha ainda uma clareza em vidas anteriores. É uma oportunidade que Deus te dá para, nessa existência expiatória, você conseguir colocar para fora aquilo que não é seu, que não te pertence. A doença, quando se manifesta, é uma forma de colocar para fora o que não é. E o que fica para a gente? É aquilo que é o ser em si, é o espírito que a gente sabe, e o Congresso desvendou para a gente o segredo da felicidade,
que é a felicidade absoluta, é o ser que somos. Isso foi falado lá, Divaldo falou, Luiz Mário e outros palestrantes falaram sobre isso. Não adianta a gente buscar felicidades em coisas do mundo, fora da gente. Está tudo aqui, a gente já é, agora a gente tem que saber usar e se reconhecer como tal. Qual é a utilidade de eu ser, então, desse princípio felicidade? Eu tenho que servir. Servir a quem? Ao único. Quem é o maior? A Deus. A gente tem que saber se colocar nessa posição de cooperador da grande obra. Temos uma pergunta. Depois mais Duas. uma. Desencarne coletivo. A gente vai ter um momento até para tratar disso. A gente pode enfrentar um pouquinho mais para frente a questão do desencarne. Peço só um tiquinho de paciência nesse sentido. A gente já está chegando lá. E você, filho? A gente chegou a tratar um pouquinho e tal, mas a gente vai ter, no Livro dos Espíritos, vai ter o momento de desencarne coletivo. A gente trata com mais profundidade e ainda te ajuda um pouquinho hoje. E você, meu caro? A gente não consegue lembrar nem o que fez no ano passado, dirá na vida anterior. Lembra? A gente falou, acho que foi a aula passada que a gente falou das lembranças e tal, que o amigo lembrou, né, o livro, lembra? Sim. Aí na falei da minha filhota e tudo, lembra? Porque o Divaldo não, o Allan Kardec nos propõe é um véu. Ele usa o termo véu do esquecimento. Não é uma parede concreta, é um véu. Se é um véu, em algum momento, ele dá sinais para a gente do que poderia ter sido, não a sua vida em si, o seu nome, o seu corpo, a sua profissão e tal, mas o seu sentido, entendeu? Os seus propósitos. É só você observar a sua vida atual que você tem uma noção clara. Se você perceber com mais sensibilidade da sua vida atual, você tem noção do que foi a vida anterior. Pelas dificuldades, pelos problemas que surgem nessa, são aqueles justamente que talvez ficaram pendentes em outras. Mas não é tudo, uma parte deles, com certeza. Bom, vocês estão preparados para alguns aprofundamentos? Vamos fazer uns raciocínios aqui? Vamos. Nós aprendemos que nós somos matéria e espírito, porque há 3 elementos no universo: Deus, matéria e espírito, não é isso? Nós somos matéria porque temos um corpo de carne, um corpo material no sentido da matéria grosseira, e um perispírito, que também é matéria, só que mais sutil e tal. E nós somos um espírito que se agrega a essas matérias, a mais sutil, a mais grosseira, e constitui a nossa totalidade. Lembra da figura do caroço, do perisperma e da própria casca? Então, beleza. Bom, essa fala é uma fala material. Vamos fazer aqui uma fala mais psicológica e depois juntar as duas coisas? Quando a gente fala, o fulano sabe o que está fazendo, sabe, não sabe, tem consciência, não tem consciência, estamos falando de quê? Estamos falando do ego, estamos falando do consciente, do inconsciente. Esta é uma outra nomenclatura, não é? Mas que explica as mesmas coisas. A rigor, quando a gente fala, ele lembra da outra encarnação, na verdade, a memória das nossas muitas encarnações estão conosco, né? Estão conosco onde? Se o espírito em essência é pura energia, onde essas memórias estão? No cérebro? Não, porque esse é de corpo transitório. Onde está isso? No perispírito. Estão aprendendo, menino, olha, estão aprendendo. É isso aí. No perispírito, beleza. Aí eu vou perguntar, se está contigo, está no perispírito, por que agora eu não lembro quem eu fui na última vida? Objetivamente falando. Por que, diria a psicologia? Porque isso está no inconsciente. Isso está no inconsciente. E dirão os espíritas, isso está guardado no seu perispírito. Não é diferente, a gente está dizendo a mesma coisa por caminhos diferentes. Aí vamos trabalhar uma outra questão. Quer dizer que a gente não lembra em nenhuma hipótese? Sim, há casos de lembranças perfeitas. E aí o nosso amigo lembrou o nome do autor que conta os casos, daí por diante a gente falou disso.
Agora, muitas vezes, isso não é eventual, não é um, não é outro, eu diria que quase todo mundo tem um negócio que fica ali perturbando, azucrinando a tua ideia, aquele negócio que vem aqui e ali, e que a gente intui o que a gente fez, o que a gente precisa fazer. Tem uma coisa mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, quem é que tem aqui uma relação difícil com alguém? Calma, não precisa dizer quem, não, calma. Não, tem gente que é harmônico, menina, assim, não veio para isso. São poucos, mas tem. Você tem, filha? Tem uma relação difícil? Tá bom. Ela é difícil, você sai, segue a tua vida e tudo bem, ou fica aquele negócio? Mas vem cá, tu não vai resolver aquele negócio com fulano, não? Tem certeza que tu não... Não fica o negócio, às vezes, te jogando, tu querendo sair, o negócio te puxando. Tem ou não tem? O que é isso? É masoquismo isso? O que é isso? É a sua consciência trazendo por essa voz da qual a gente não consegue fugir, tá? Aquela intuição de que aquela reconciliação é algo necessário. De onde vem isso? Das suas necessidades reencarnatórias. O que a gente quer dizer é que essa lembrança, a gente quer tudo muito pronto e fácil. A gente é muito comodista e quer tudo assim. Doutor Bezerra sentando e dizendo, meu filho, senta aí que eu tenho uma coisa para falar contigo. Ó, fulano foi isso, aconteceu isso. E não é assim que funciona na prática. Porque para isso não constitui nenhum mérito a mudança. Se alguém chega e diz, faça desse jeito por causa disso, você não está fazendo porque você passou por um processo de transformação. Você está mudando porque você tem consciência do equívoco. Agora, esta voz que a gente não sabe explicar, que vem pela intuição e que nos traz, pelo mérito, a oportunidade de mudar a nossa conduta pela própria crença de que assim o é, isso constitui mérito para a evolução, porque Jesus disse, feliz aquele que crê, mesmo sem ver, sem que esteja vendo. Então, aquele que crê, que é um movimento de doação, de perdão, depende do caso, que você está realizando, e faz isso de maneira voluntária, mesmo que alguém não te diga por que você passou por aquela dificuldade e por que aquela relação é conflituosa, isso constitui um mérito definitivo para a superação das nossas próprias dificuldades. Então, quando a gente pensar em lembrança, não aguardem, não esperem comodamente essas lembranças tão claras, porque essas lembranças existem o tempo inteiro. Elas só não recebem o nome de lembrança. Recebem o nome de intuição, às vezes de inspiração, ainda que a doutrina faça uma diferença entre essas duas coisas, mas é aquela voz que nos diz dentro de nós o que a gente tem que fazer. Quem é que, confortável, numa profissão de que gosta, em que é bem sucedido, que está ali, tudo dando certo, começa a ter um negócio incomodando às vezes, dizendo assim, faz um negócio diferente, sai do seu local de conforto e... Quer falar disso, Ricardo? Não. Quer desabafar? Não, né? A gente percebe, eu acho que tem negócio aí, hein? Tem um negócio, menino, que fica ali e a gente não sabe por que a gente está tendo tanto trabalho. Por que eu estou tendo tanto trabalho em começar esse negócio de novo, e estudar? Por que isso? Não tenha dúvida. É a lembrança de uma necessidade que está eclodindo a título de pedido urgente. Não tenha dúvida. Assim o é na profissão, assim é nos relacionamentos, assim o é também na busca da nossa própria saúde. Porque quantas vezes a gente está bem de saúde, a gente vem aqui agora, tem que fazer isso, mas agora não é o momento, aí daqui a pouco vem aquela dificuldade, a gente diz, o que eu estou fazendo da minha vida, estou desperdiçando o meu tempo, então agora eu vou fazer aqueles meus projetos que eu vim deixando de lado e buscar o que é efetivamente importante. Tudo isso são lembranças que vão eclodindo do inconsciente para o consciente por estratégias que são espiritualmente trabalhadas. Porque como está no perispírito,
eclodir do inconsciente para o consciente é algo que os amigos espirituais conseguem fazer por meio do passe, porque como está no perispírito e é de natureza energética, essa matéria sutil, eles conseguem trazer isso, e às vezes, se não é por isso, é pelo desdobramento, aquilo vem aparecendo, é pelo desdobramento. Há muitas estratégias, eles são de uma complexidade absurda, mas é lembrança. Estão entendendo? Que a psicologia tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no espiritismo, linkaram, né? Exatamente, e também a meditação nos ajuda muito, quando você entra numa rotina de meditar e tal, você começa a identificar com mais precisão o caminho que você precisa seguir nessa reencarnação, e por aí vai, como o Nelson falou, os passes, a própria prece, você convoca os espíritos para te auxiliarem nesse sentido, a gente pode fazer isso. Agora, eu ia falar ainda mais um pouquinho sobre a família, né? Eu acho que quando você olha para a família, para as relações próximas, né? Pai, mãe, irmão, marido, mulher, filhos, ali, meu amigo, é a sua reencarnação dizendo os seus motivos, sabe? Você olha, você não vê uma família 100% equilibrada em todos, todo mundo sintonizado em tudo. Sempre tem aquele que, não, esse é a minha dificuldade, mas eu não consigo largar ele, porque é minha irmã, é minha mãe, é meu pai. Olha só, se está na família, é porque o troço é urgente e é nessa existência. Porque Deus fala, honrai pai e mãe, e por aí vai. A gente precisa nos relacionar bem com os mais próximos de nós, são os nossos familiares. E é justamente aí, às vezes, que começam os grandes problemas. Quando você se desvirtua da sua própria família. Você, às vezes, rompe um laço afetivo por anos, décadas, que você, não, meu irmão não fala há 30 anos, você nem sabe mais porquê, mas você mantém aquelas distâncias. Isso aí, às vezes, não é um sentimento só daquele probleminha que aconteceu, é uma questão que você já vem trazendo de outras existências. E na família tudo tende a se equilibrar, pelo menos é esse o nosso esforço, dentro de casa, com os miúdos, com os irmãos, com os avós, com os tios, com a mãe, com o pai, é ali, você tem que perceber, caramba, parece às vezes que o fulaninho está com mais débitos que você tem a sensação de que ele é mais rebelde e tal, e eu estou no espiritismo e tal, então eu posso de alguma forma me aproximar e tal, fazer um contato para tentar trazê-lo. Leiam o livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles. Fala muito, né, um pouco sobre essas questões parentescas. Eu acho que ali é a maior pista, que se você tem alguma dúvida sobre as suas reencarnações, é essa. Eu tenho dificuldade com o meu pai, mas eu tenho que conviver com ele é meu pai, eu tenho 30 anos, ele é meu pai há 30 anos, então, pai, vamos aí, vamos resolver alguma coisa, a gente precisa, nessa simbiose, nos entender, e por aí vai. E tratando da questão da reencarnação, para a gente fechar esse raciocínio, o que não cansa de me espantar é o trabalho que eles têm para fazer as coisas acontecerem, né? Para tudo se desenhar como precisa se desenhar. Vocês conhecem a história do Divaldo indo na França para um convento, num lugar que ele nunca tinha ouvido falar, que apareceu lá, e conhecem? Para quem não conhece, é rapidinho. Divaldo fazia uma palestra na França e ele acordou com uma coisa assim, aqueles arrastamentos, né? Que eu tenho que ir a algum lugar, que não sabe onde. Agora, um país que ele não conhece, estava pela primeira vez na França, uma língua que ele não domina, sair sozinho, o seu anfitrião se angustiou com isso. Disse, não, eu vou com você. Disse, não, fica quieto, vou sozinho porque eu tenho que ir sozinho. E a pessoa ficou numa enorme aflição. Ele pega, salvo engano, um ônibus e vai, assim, sem saber para onde vai. Aí desce num lugar e anda, num lugar ermo, não se via ninguém. Até que lá adiante ele vê um convento. E ele bate e é um convento de clausura, em que homens não podem entrar. Aí abrem e ele diz, eu quero falar com a Madre Superiora. Não, mas ela não recebe visitas e tal. Não, mas eu preciso falar com ela e tal. E ela diz, não, mas não recebe homens, não sei o quê, só no dia tal, que o padre está aqui, que não sei o quê, que ele quem recebe. E ele diz, diga para ela que é o fulano. Ele diz, não, mas o fulano já morreu há muito tempo, ele é o fundador. Diga para a madre que eu sei que tem assim assado, que lá no lugar onde ele ficava era... Aí descreveu umas coisas assim que não tem acesso... Oi?
conversando com a criatura, na língua, né, do local. Aí ela vai, assim, espantada com quem? Como é que ele sabe essas coisas, né? Porque só quem é do convento conhece aquilo e tal. E aí ela vem, a Madre Superior o recebe com excepcionalidade, e ela diz assim para ele, você não pode entrar, porque para entrar você tem que passar pelo pátio, e as irmãs, não sei o que, ele diz, não, mas tem uma passagem que não passa por lá, que é por não sei onde. E o povo vai se espantando, que não é possível que aquilo tudo alguém saiba, porque ninguém sabia. E no final das contas, resumindo, ele faz uma amizade enorme com essa irmã, que se arrepende da conduta muito dura que ela tem com as internas daquele convento. E ele fala para ela da necessidade que ela tem do amor que aquelas meninas precisam receber. E por que ele vai até ali? Porque ele foi o próprio fundador daquele convento e ele estabeleceu aquelas regras que não eram as mais adequadas porque não eram pautadas pelo amor. Numa tentativa de resgatar débitos que ele próprio construiu, ele precisava voltar para mudar o rumo daquela prosa. E ela diz, ai, que pena que isso já acontece no final da minha vida, porque ela contava com seus 60 e alguma coisa. E ele diz, não, senhora, a senhora tem muito trabalho ainda para fazer. E aí ele começa a se corresponder com ela e ela ainda fica encarnada até 90 e algumas coisas, e ela muda radicalmente a história daquele convento, a maneira como aquela ordem conduz as coisas, e daí por diante. Quando ele, tudo bem, na condição do Divaldo, né, o espírito esclarecido que a gente sabe e tal, tem a oportunidade de resgatar isso, a gente percebe a bondade de Deus, não é só de ele resgatar os débitos que ele tem, mas de reconstruir novas histórias ali. Visualizam isso? Bom, aí eu me lembrei, eu estava falando disso, quando a gente tinha um colégio aqui, não tinha aqui, não sei se está aberto ainda, mais para lá, tinha um aqui que também fechou agora, mas tinha um outro ali bem na esquina. Está aberto ainda? Saradão, sim. Ainda existe? Está aberto. Então tá bom. A gente tem muitas crianças. Se você vier algum dia a evangelização, eu ia perguntar, quem é que o filho estudava ali, não sei o quê, e ele pediu para vir para cá? Vocês vão ver que é um monte de criança. E uma vez, eu estava ali na porta, sei lá como é que era, que já era e tal, e aí tinha uma criança passando de uniforme, com o pai levando, não sei o quê, e o pai disse assim, pai, eu quero entrar, e o pai, não filho, vamos, está na hora do colégio. Ele disse assim, não, mas eu trabalho de noite aqui, o menino dizendo. Aquilo me espantou, aí eu falei, gente, que coisa, né, engraçada. Aí contei isso na evangelização, aí as pessoas assim se olhando, é que o meu filho também falava isso, e o meu também. Aí começou a ver que tinha um monte de criança que estudava ali e que dizia que trabalhava aqui à noite. Então, eu vou voltar a dizer isso, o que muito me espanta é o trabalho que eles têm para organizar as coisas, para nos colocarem nos lugares. No caso do Divaldo é mais fácil, porque é adulto, mediunidade, não sei o quê, bota ele lá, ele vai falar francês, mas a gente que não tem toda essa questão, eles trabalham demais para a gente estar no lugar certo e na hora certa. A gente toma contato com os conflitos, as pessoas problema aparecem na nossa vida, e às vezes são pessoas problema, é o par, tá? Não é o outro, não. E aí, quem pensa o problema é o outro, né? Aí o que acaba acontecendo? Diante do melhor contexto para resolver as dificuldades, a gente quer fugir, sempre assim. Eu, pelo menos, tento, né, fugir, não dá, mas... A amiga quer perguntar, faz sentido isso para vocês? O mais importante é que faça sentido para que a gente transforme a nossa vida. Está entendendo qual é o caminho da justiça da reencarnação? A justiça da reencarnação está em a gente restabelecer tudo que a gente desarrumou. Tá? Tem uma frase linda que vai dizer assim, por que culpar o vento de ter espalhado as coisas se quem esqueceu a janela aberta fui eu? A gente bota sempre a culpa no outro, mas quem deixou a janela aberta fui eu. Então a causa das dificuldades estão sempre em nós. A minha ia perguntar. Aqui o Livro dos Espíritos, só para responder a tua primeira pergunta, todos reencarnam? Aqui vai perguntar assim, é ilimitado o número das existências corporais? Questão 168. Ou o espírito reencarna perpetuamente? Ele vai dizer, a cada nova existência, o espírito dá um passo diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, todos reencarnam muito, mas não reencarnam indefinidamente. Porque em alcançando a condição de espírito puro, a gente não precisa mais reencarnar. Não precisa, mas pode. Exatamente.
Mas está ligado à reencarnação, a parada aí? Vamos lá, com objetividade na reencarnação. Uhum. Não, se ele está se manifestando mediunicamente, ele não está encarnado, né? Está se manifestando mediunicamente, está desencarnado usando o corpo do médium. Tá? Sim, provavelmente ele se lembrou, porque se ele está manifestando, né, e está em estado de vigília, ainda que desencarnado, isso aí. A minha ia perguntar, né? Diga. A relação entre o espiritismo e a psicologia. Isso. Porque a gente está falando de expiação, como encarnação, como oportunidade, justiça. A gente está falando, mas a gente, o que me interessa nessa questão é a questão da culpa. É porque, justamente, a abordagem até um pouco da linha Joana, ela fala muito, assim, que um desejo, né, de expiação, ou alguma coisa assim que você, por conta de um sentimento de culpa, ainda não é uma tomada de consciência, uma percepção do sentido, e sim uma questão que aí me parece antiga, porque a Idade Média tinha fascínio pela expiação dos santos, sabe? Eu acho que a gente vive também um espírito do nosso tempo que também está no processo evolutivo, e eu acho que essa culpa, ela também... Você pergunta sobre o papel da culpa, né? Não. Porque há momentos, porque a gente já teve a culpa na Idade Média e tal, e a gente tem um novo olhar sobre a culpa. O Ricardo. A questão do perdão. Você está dizendo assim, eu tenho que reencarnar porque eu tenho uma culpa e eu vou reencarnar por isso. É uma das possibilidades. Isso. Isso. Certo. A questão da... Perfeito. A questão da culpa, assim, a gente, de alguma forma, carrega ela, né? Pelas coisas que a gente faz e tal. Quando a gente desencarna e, por algum motivo, leva esse sentimento de culpa ainda para o outro plano, qual é a oportunidade que eu tenho para me desculpar, para fazer diferente aquela situação vivida? Eu preciso de uma nova reencarnação. A maioria dos espíritos que reencarnam ainda para eliminar esses sentimentos de culpa internos deles mesmos e, obviamente, se possível, desenvolver um outro trabalho voltado para o bem. O que eu estou entendendo que você está perguntando é isso, mas é óbvio que tem espíritos que reencarnam sem esse propósito de simplesmente tratar as suas culpas, mas eles vêm aqui para desenvolver um trabalho muito elevado. Seriam os espíritos... Divaldo, será que ele veio aqui para tratar as suas culpas do passado? Eu não creio. Por toda a obra que ele apresentou, por tudo que ele fez até hoje, ele veio com um propósito muito maior. O que o motivou a reencarnar não foi simplesmente a quitação de seus débitos ou de seus sentimentos culposos, mas, por ser um espírito também mais adiantado, ele já vem com o coração, ele sabe que é difícil, reencarnar não é fácil para qualquer um. Todos nós, em algum momento, lá em cima, falamos, caramba, mas reencarnar, vou ter que esquecer de tudo, reaprender tudo, conviver desde pequenininho e tal. Faz parte, o véu do esquecimento e tal. Mas vale a pena quando o seu propósito é maior do que simplesmente os seus objetivos particulares, como Jesus, como Buda, como Divaldo, como vários espíritos, como Chico, e tem vários espíritos que vieram aqui, não para trabalhar suas culpas, mas para libertar almas da escuridão que se apresentavam, para trazer a proposta do amor e etc. Deixa eu te dizer que a culpa é um sentimento, e como diversos outros sentimentos que Joana trabalha no livro Conflitos Existenciais, é fundamental você reconhecer o caráter de neutralidade desses sentimentos.
Você fez referência à ideia de que a culpa já fez parte, digamos, da história da humanidade sob um viés, com um olhar, com um tratamento. E, por exemplo, o que a gente tirou do sentimento culpa foi o aspecto negativo que ele pode promover. Razão por que aqueles que viviam processos de culpa praticavam a autoflagelação. O uso de silícios e outras formas de autoflagelação eram a consequência imediata que a culpa trazia. Esse aspecto que é inerente, porque neutro, né? Tanto carrega o aspecto positivo ou negativo, a depender de como você trabalha a culpa. Esse é o aspecto que a gente não precisa reproduzir. E porque caminha para frente, a humanidade tem que olhar para esses mesmos sentimentos que são da condição humana, de uma forma diferente. O momento da culpa como motivação de autoflagelação é alguma coisa que a gente não deseja mais. Joana de Ângeles vem, com a proposta da série psicológica, esclarecer que a culpa tem esse caráter. E aí cabe ao indivíduo, diante dessa perspectiva, fazer da culpa um elemento, como eu disse há pouco, de alavanca. Porque a culpa é um absurdo, é um absurdamente eficiente, é um elemento absurdamente eficiente de te levar à transformação. Porque na medida em que eu sinto culpa, eu me sinto motivado a realizar transformações, para que aquilo que no meu inconsciente me cobra, eu consiga transformar. A diferença essencial do que a gente já viveu em culpa, do que a gente tem vivido agora, é que a gente conhece o caráter positivo e negativo de cada um desses sentimentos. Que as pessoas têm um olhar piegas de que o amor, a bondade, são sentimentos positivos, só positivos. E aí há pessoas que são criadas para serem boas, e elas têm condutas boas. Todo mundo acha que ela está desencarnando ali bem zona, porque ela foi boa, generosa e caridosa. Só que como ela não deu aso à raiva, à agressividade, daí por diante, ela desencarna em desequilíbrio. Então, a grande vantagem que a gente tem com a psicologia espiritual é que a gente reconhece que cada um desses sentimentos constitui potencial, tanto para um lado quanto para o outro. E não é só a bondade, é o equilíbrio entre as duas coisas. Porque Jesus é o maior exemplo que Joana dá no livro Jesus e a Atualidade, de que quando Jesus precisava ser amoroso, mesmo diante dos casos em que ninguém apoiava, Jesus ia lá e apoiava. Mas também quando Jesus precisava ser enérgico, sem o seu autodesequilíbrio, sem promover o próprio desequilíbrio, Jesus ia até lá e dava uma chamada. Então, essa coisa do só bondade é um olhar piegas do que representa a evolução. Quando Joana traz a culpa, ela traz um novo olhar. O olhar de que não alimente a sua culpa como elemento que cristaliza, que paralisa. Ai, como eu sou culpado, e a pessoa fica ali reclamando, quem sou eu para fazer alguma coisa, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, e não faz nada. Esse é o aspecto negativo da culpa. Mas é aquele que diz, caramba, fiz errado, e aquilo fica martelando na tua cabeça, você não devia, vai até lá e resgata. Esse é o papel da culpa que deve ser trabalhado. Não sei se a gente respondeu. Mas, de alguma forma, a gente precisa entender que o esclarecimento não pode ser piegas. Não pode. Essa semana, só para exemplificar, porque o pior exemplo é sempre o pessoal, mas é o que a gente tem de mais próximo para poder dizer e explicar o que a gente sabe dizer. O meu filho está chegando à adolescência, e esse é um momento desafiador para todo mundo, né? Porque ninguém chega à adolescência... Né? Ninguém chega de repente assim naquela harmonia toda e tal. Ele é bem tranquilo, muito tranquilo, mas ele está chegando à adolescência. Então está com 10, mas é um 10 assim que não tem cara de 10. Vocês sabem como é que funciona isso, né? E você sabe que ultimamente o meu filhote vem projetando em mim toda a reclamação dessas coisas. Tudo que tem que fazer porque tem que fazer, a mãe manda e diz que a culpa é minha, uma coisa assim absurda. A mãe tem que fazer, porque o meu pai, eu digo, mas meu Deus, eu estou calado, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas não importa, eu já entendi que na cabeça dele, por uma questão ou por outra, e Freud literalmente explica isso por conta das questões do gênero, ele está na idade em que ele deixou de projetar na mãe o que é a conduta certa, e está na idade de projetar no pai. Tudo bem, é minha vez, estou segurando a onda, está comigo, já entendi. E aí,
eu digo assim, não importa o que ele agora, se ele está naquela coisa de que o meu pai, o que eu faço, aquela revolta. O que importa é que ele tem aquele sensor de que isso é o que é o correto. Porque ele vai passar desta fase também, tanto quanto passou de outras fases, e o que vai ser o norteador de toda a vida dele, assim eu espero, assim eu desejo, rogo a Deus, é que alguém disse para ele o que tinha que ser feito, ainda que ele projete na pessoa errada. Então, o que a gente precisa entender é que essas, aspas, injustiças do que estão nos acusando, nem sempre tem a ver com o papel que é consciente, nem sempre tem a ver com relações de reencarnação. Muitas das vezes são processos psicológicos construídos por paradigmas que são arquetípicos. Você está entendendo? Então, quando ele faz isso, eu tenho aqui na minha cabeça, eu digo, não importa, o papel é de que alguém seja esse espelho do que é correto. E está comigo dessa vez, já foi minha mulher, e daqui para frente sei lá como é que vai ser. Ou a gente até mais ou menos sabe, mas nunca tem certeza. E eu te digo assim, é importante a gente ter a tranquilidade interna de que ele está sendo bem orientado. Entende? Então, eu não fico sentindo culpa de ter mandado ele largar o telefone na hora da comida, porque todo dia isso é uma questão lá em casa há meses. Porque você não me deixa usar. Minha filha, eu não te deixo usar. Daqui a pouco ele vai entender que não é eu, é porque é o certo. Então, isso é a evolução que não trabalha pela pieguice a consciência do papel de cada um. Entende? Eu demorei muito a entender algumas... Vou falar isso. A Iraci, ela aconteceu assim para mim, como pessoa, como dirigente, depois de um tempo, porque quando eu cheguei a essa casa, eu morria de medo da Iraci, eu tinha um medo de me pelar dela, tá? Medo de me pelar. E com o tempo eu humanizei a Iraci, vou falar disso depois, vocês vão ver só onde vai falar disso melhor um pouco. E aí, Ricardo, já teve medo da Iraci? Você nunca teve? Não, nunca teve. Pois é, as pessoas dizem, não, engraçado, eu tinha medo, mas medo mesmo. Assim, de querer ficar perto. A pessoa, então te falar de coisa. Não, peraí que eu também não ficar perto, não quero ficar perto, né? Sabe Deus que... Eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas que eu via na Iraci, é coisa que a maioria não vê. Vi umas coisas na Iraci que muita gente não entendia porque que eu via. Gente, você percebe assim? Não percebo. E hoje, né, com o amadurecimento na casa, com o conduzimento do trabalho e tal, eu entendo porque que eu enxergava aquilo na Iraci. Entende? Porque eu também tenho alguns comprometimentos no sentido de estar ali fazendo algumas coisas que o povo não gosta. Talvez manda uns recados mal criados lá no WhatsApp, o povo, né? Manda lá um negócio, tipo. Sim. Porque essa conduta que é da Iraci, que às vezes a gente precisa ter em alguns trabalhos, eu tinha mais ou menos ali inconsciente que eu tinha que fazer aquilo que a Iraci sabe fazer bem e que eu não sei fazer bem, estou aprendendo a fazer. Então, isso bate na gente diferente do que bate no outro, entende? É isso que a gente precisa ver, o nosso olhar de aprendizado, ele precisa ser cultivado com tranquilidade, não fica ansioso com os sentimentos que afloram, trabalha esses sentimentos e compreende a leitura do que eles representam na tua trajetória evolutiva. Em algum momento aquilo vai fazer sentido, só não pode desistir da jornada, entendeu? Isso aí, gente. Desculpa, tá? Desculpa porque... O alongar da coisa. Não, perfeito. Mas você já sabe por que você tem medo da Iraci? Sei. Não tenho mais, diga-se de passagem. Não tem mais. Tá, agora está ferrada comigo, que agora eu falo. É isso aí. Agora eu falo. Então, gente... Sem culpa, que é melhor, né? Sem culpa. Porque... Agora eu posso dizer que eu a amo profundamente. Tenho uma admiração por ela absurda. É isso aí. Então, gente, vocês têm alguma questão sobre reencarnação? Mais alguma dúvida? A gente ainda fala de reencarnação semana que vem. Semana que vem ainda fala mais um pouquinho. Então, a gente tem que caminhar nisso que o Nelson falou. Não adianta você ser bom, a gente precisa ser pleno, transparente, conosco mesmos, verdadeiro. E sim, não. Saber dizer não na hora que tem que dizer não, saber dizer sim na hora que tem que dizer sim, são assim, diretrizes que a gente toma na vida para passar por uma reencarnação, uma existência, né, agora todos aqui encarnados, de uma forma mais suave, mais verdadeira, primeiro consigo mesmo. Porque apesar dos problemas que a gente tenha nesta ou em vidas passadas, os espinhos que a gente distribuiu por aí, os dardos peçonhentos e tal, isso tudo
você não vai conseguir voltar atrás e retirar todos eles de cada um, conseguir. Isso é uma loucura, se você pensar que você precisa resgatar ceitil por ceitil de cada ofensa, cada coisa que você tenha feito para alguém e diretamente para ele. Mas é você se identificar um ser que, apesar de tudo isso, de todas as questões que você possa ter, as dores, as ofensas que já tenha cometido, a culpa que por acaso você já tenha carregado, isso tudo fica muito, muito pequeno quando a nossa cabeça se volta para Deus e para as questões de Cristo. Você se identifica diferente. Apesar dos meus defeitos, qual é o problema de eu errar novamente? Quem é o ser que vai vir aqui e me condenar pelos meus atos, a não ser eu mesmo? Então, o auto-perdão é a proposta para uma boa reencarnação. Talvez lá atrás, quando a gente tinha medo de encontrar conosco mesmo as nossas realidades, os nossos impropérios... Tira aí, né? Tá calor mesmo, também estou com calor. Então, quando a gente olha para trás e fala, caramba, antes eu tinha medo de ver essas coisas em mim, hoje eu consigo ver, isso é um sinal de amadurecimento, é um sinal de que você está entendendo, de que a gente consegue perceber que, apesar dos erros que eu cometia inconsciente, hoje, com consciência, eu às vezes ainda cometo, mas eu tenho a possibilidade de enxergá-los e, aí sim, conseguir transformá-los e fazer de uma outra forma, fazer diferente. Não adianta querer voltar atrás e fazer um novo começo, mas começar agora para fazer um novo fim. Perfeito. O Amil quer fazer a última pergunta do dia. O amor cobre a multidão dos erros. Sem a caridade não há salvação, eu digo na caridade plena, não é a caridade que você... Na caridade plena. A aceitar mais os seus erros, se perdoar mais, e aí a partir daí você passa a ter mais consciência de não errar mais ou não persistir mais naquele tipo de erro. Logicamente, como o Ricardo falou, nós vamos continuar errando porque somos espíritos ainda imperfeitos. Esse processo ajuda a gente a entender a nossa condição, não gerar culpa porque todos nós ainda nos equivocamos, mas ele serve de alavanca para que a gente possa buscar cada vez mais essa condição que a gente ainda não tem, como dizia o próprio Paulo, que ainda fala alto dentro de nós, mas que pode ser superada. Bom, vamos só fechar fazendo um convite a vocês. No dia 19, sábado, sem ser depois de amanhã, o outro sábado, nós vamos ter o evento de lançamento do livro da Nise pela psicografia da Iraci aqui na casa. Já houve o pré-lançamento, vai haver o lançamento na Bienal, e eu não sei como é que a gente vai chamar aqui, né? É que a gente gosta de festa, tá? Então a gente vai fazer. Vai ser o lançamento no Seja para vocês, do Seja Barra. E vai ter o lançamento na Bienal e teve o pré-lançamento no Congresso. Adorei. E a gente vai continuar lançando. No Natal vai ter livro para vender. Não vai faltar oportunidade para... Mas, na verdade, deixa eu explicar. Não vai ser uma palestra. Assim, palestra. Não vai ser também uma coisa de... É um evento, sabe? Vai ter um monte de coisa, vai ter coisas. Vai ter coisas. A gente ainda está fechando hora e tudo mais, né? A gente deve fechar isso até amanhã, mas é uma festa, né? É um dia, vai ter música, vai ter um monte de coisa, vai ter coisas, tá? Dia 19. Não, aí nesse dia não vai ter palestra, vai ter um evento. A semelhança que às vezes, né, tem aqueles eventos, tal, que é sem passe e tal, não vai ter palestra, passe e tal. É um evento que a gente vai ter, que vai ter coisas, vai ter gente, vai ter música, vai ter... Sem ser esse sábado, agora o outro. Aí vai ser uma coisa legal, vocês vão gostar, tá bom? Estão convidados, convido o povo também. Obrigado pela aula de hoje, e eu gostaria de saber se alguém quer fazer a prece de encerramento. Alguém gostaria? O Nelson? Não, o Nelson gostaria. O Nelson faz sempre, Eu vou caçar essa procuração que eu te dei, hein? Mestre amigo, Jesus amoroso, Joana de Ângeles,
mentora que orienta os trabalhos desta casa, que sustenta e dá o rumo de tudo que aqui se realiza. Francisco de Assis, companheiro sempre presente na jornada de Joana e de cada um de nós. Amigos franciscanos, trabalhadores que no plano espiritual dedicam tanto do seu tempo, da sua energia, do seu melhor, para realizar os trabalhos que esta casa oferece a encarnados e desencarnados. Queremos, neste momento, primeiro agradecer a todos vocês pela oportunidade que nos concederam de estarmos aqui reunidos em fraternidade, em verdadeira reunião de família espiritual. Que cada uma dessas pessoas encarnadas aqui presentes possam ser envolvidos pela tua capacidade amorosa de nos fazer reconhecer as nossas necessidades e orientar para a mudança do futuro próximo que nos aguarda pela nossa própria transformação, pela nossa própria capacidade de mudar a nós mesmos. Mas pedimos também que a tua ajuda e o teu auxílio se estenda a todos aqueles irmãos que também, afetos de Joana, não se encontram em condições de esclarecimento mais acentuado. Pedimos por aqueles que vivem em condições de absoluta miséria, de desequilíbrio, de drogadição, qualquer que seja a natureza das dores e do desamparo, que vivem esses afetos de Joana, de Francisco, a esses irmãos que nos acompanharam antes em jornada evolutiva e que agora podem contar conosco, não porque somos melhores, mas porque talvez estejamos em sustentação, em condição melhor de oferecer a mão. Que esses irmãos, Senhor, nos cheguem individualmente ou em grupo por meio desta casa, mas que antes de tudo tenhamos olhos de ver para amparar a cada um deles quando eles se apresentarem diante de nós. Que a nossa consciência, a nossa intuição possa nos despertar o compromisso que temos com cada um desses. Que a oportunidade sublime do resgate dessas dificuldades nos faça não melhores, mas mais fortes, para que outros compromissos cada vez maiores possam fazer parte da nossa jornada. E que Joana possa nos dar a assistência necessária para que esta casa continue sempre com as suas portas, e cada vez mais alargadas essas portas, abertas para receber quem quer que aqui chegue. Que os trabalhos do dia de hoje sejam trabalhos exitosos, e que a palestra, durante o passe, também depois disso, assim como durante os cursos, sejam todos esses espaços de socorro, de auxílio, de compreensão e de muito amor. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço, gente. Com Deus, querido.